Olá, cliente amigo da cidade de Santo Antônio e região. Você, dona de casa, venha conhecer nossa Feira do Produtor Rural. Toda sexta-feira, a partir das 17 horas, no Sindicato dos Produtores Rurais, localizado próximo ao Parque Santo Antônio, saída para a Cidade Eclética. Olha, aqui você vai encontrar frutas e verduras fresquinhas, direto do produtor para a sua mesa. Olha, temos também artesanato, vasos de plantas, mudas de plantas ornamental e medicinal, roupas, calçados, frango assado, churrasquinho, derivados de leite, queijos doces, leite, biscoitos caseiros, farinha de mandioca, rapadura, aves vivas e abatida e muitas outras variedades. Domingões Santo Antônio Descoberto, muito bom dia a todos santo antonienses. Domingão do Mobá aqui a todo instante, comigo Mobá Alexandre, e hoje uma cobertura especial para você aqui da nossa cidade. Estamos aqui nessa conferência de igualdade racial estadual que está acontecendo aqui em Goiânia, e a gente vai trazer mais informações para vocês, né? Vamos falar sobre a questão do racismo, sobre as políticas públicas, né, em favor de toda a questão negra, de toda a cultura negra, e vamos trazer mais detalhes para vocês. Então fique ligadinho aqui com a gente, que a gente vai trazer uma cobertura fantástica para essas políticas públicas que são necessárias em todos os municípios do estado de Goiás e, por que não, em todo o mundo, tá bom? Mobá Alexandre, aqui na Conferência de Igualdade Racial. Daqui a pouco eu volto. Olá, cliente amigo da cidade de Santo Antônio e região. Você, dona de casa, venha conhecer nossa Feira do Produtor Rural. Toda sexta-feira, a partir das 17 horas, no Sindicato dos Produtores Rurais, localizado próximo ao Parque Santo Antônio, saída para a Cidade Eclética. Olha, aqui você vai encontrar frutas e verduras fresquinhas, direto do produtor para a sua mesa. Olha, temos também artesanato, vasos de plantas, mudas de plantas ornamental e medicinal, roupas, calçados, frango assado, churrasquinho, derivados de leite, queijos doces, leite, biscoitos caseiros, farinha de mandioca, rapadura, aves vivas e abatida e muitas outras variedades. Olá, muito bom dia. Chegou o momento de a gente começar a fazer o nosso bate-papo com as pessoas que estão aqui nessa conferência de igualdade racial. E representando aqui o governo municipal, aqui a prefeita Jéssica, está comigo aqui hoje, Robson Santino. Muito bom dia, Robson. Seja bem-vindo ao Domingão do Mobá. Olá a todos, muito bom dia. Eu, Robson Santino, estou aqui em Goiânia, nessa sexta conferência estadual de igualdade racial. Conferência essa que passou pelas etapas municipais. E nós estivemos na conferência regional em Águas Lindas de Goiás, onde houve a união de alguns municípios da região do entorno, a qual compôs Santo Antônio, Águas Lindas, Padre Bernardo, Mimoso de Goiás, Abadiânia, Alexânia, e aonde nós realizamos ali a conferência regional de igualdade racial. E lá saíram os delegados, representantes, para a conferência estadual. E aqui estamos representando mais uma vez o município de Santo Antônio Descoberto, a qual aqui eu quero agradecer a nossa prefeita Jéssica do Prêmio, a qual fez todo um trabalho de conscientização ali no município e de representatividade. Tem decreto, né, da nossa representatividade Santo Antônio Descoberto nessa conferência. Então, estamos aqui para defender contra o racismo religioso, defender todo o trabalho contra o racismo, né, o preconceito
preconceito de cor, de etnia, de credo, enfim. Então, nós temos essa política pública no município de Santo Antônio Descoberto, onde nós levamos para a conferência regional e hoje nós estamos aqui na conferência estadual. E daqui sairão delegados, né, de todo o estado de Goiás, 40 delegados serão eleitos para participar da Conferência Nacional de Igualdade Racial, que acontecerá em setembro, em Brasília. Então, o governo municipal de Santo Antônio Descoberto, na pessoa aí da nossa prefeita Jéssica, para mim, todo o governo tem se empenhado e trabalhado em favor dessa política pública em defesa dessas pessoas que são vítimas do racismo religioso, do racismo étnico, do racismo de cor, enfim. Então, nós estamos aqui representando o município e assim vamos fazer todo o trabalho das melhores propostas para levar para a Conferência Nacional. Robson, você representando também a assistência social, qual que é a importância de ter políticas públicas que combatem justamente algumas questões sociais, como você falou, sobre a questão do racismo, racismo estrutural, né, o racismo religioso e muitos outros que levam o caos social do nosso município. Então, qual que é a importância e de que forma a Secretaria pensa em trabalhar com políticas públicas para essa questão, para essas questões? Alexandre, o governo municipal tem se preocupado sim, né, com essa política pública, tanto que dentro da assistência social nós temos a diretoria de inclusão social, né, que já é um grande avanço, a qual não tinha antes no governo passado, e a prefeita Jéssica instituiu a diretoria de inclusão social, aonde essa que está dentro da Secretaria de Assistência Social, o nosso secretário Wagner, a qual está à frente, tem trabalhado em favor da diminuição do preconceito de cor, do ético, né? E agora, mais do que nunca, o governo municipal tem se preocupado, né, agora com esse trabalho que tem sido feito pelo governo federal, né, do mapeamento dos quilombolas em Santo Antônio Descoberto. Então, o nosso município também vai entrar no mapeamento das comunidades quilombolas de Goiás, a qual até o dia de hoje o estado de Goiás ainda não incluiu o município de Santo Antônio Descoberto. E nós estamos aqui defendendo, junto com a gerência de igualdade racial aqui do estado, dizendo que Santo Antônio tem essa representatividade também de comunidades quilombolas, a qual sofre muito racismo, né? Sofre esse racismo tanto de cor, né? E dessa comunidade em geral. E o governo tem se preocupado, tem trabalhado sim para combater todo esse preconceito. E dentro desse trabalho, quero aqui já agradecer a mobilização, né, da AfroSAD, a qual tem participado nessa conferência também, a Associação Beneficente Afro-Brasileira de Santo Antônio Descoberto, que também está fazendo parte aqui nessa conferência e tem essa sinergia, essa parceria com o governo municipal, né, no desenvolvimento de políticas públicas. Então, dentro desse sentido, quero agradecer também ao secretário Everaldo Brandão, a qual secretário de Cultura, né, que tem chamado a AfroSAD, tem chamado outras comunidades para discutir e encontrar a melhor política pública, a qual o secretário Everaldo Brandão tem se preocupado e tem chamado para conversar com essas comunidades. Então, a preocupação do governo municipal nessa política pública tão importante que precisamos implementar em Santo Antônio Descoberto. Robson Santino, gostaria de perguntar para você, que você é uma pessoa que considera parda negro, sim, né? Sim, sim. Para você, como negro, como que é ter essas políticas públicas
né, em favor dos negros, né, contra o racismo. Então, gostaria de perguntar, né, você como uma pessoa negra, qual que é essa importância para você? Alexandre, a sua pergunta é bem importante porque nós temos um racismo estrutural e um racismo velado, né? Então, nós temos o racismo tanto por parte branca quanto da parte negra, né? Então, vamos lá, um exemplo. Rapaz, me deu um branco, né? Quando fala assim, me deu um branco, quando você esquece algo, né? Então, rapaz, amanhã é dia de preto, né? Então, esses são alguns tipos de preconceito estrutural e velado, e tantos outros, né, que eu poderia aqui fazer várias pontuações. Mas tudo que precisa ser feito é o trabalho de berço, né? Um trabalho lá com a criança, né? no prezinho, né? No jardim de infância, no ensino fundamental, depois passar ali para o ensino médio, para que possa ser feito todo esse trabalho de educação contra esse preconceito velado e esse preconceito estrutural que vem de muito tempo. E também falando um pouco mais agora sobre a questão do racismo religioso, né? Até onde a gente sabe, você é um afro-religioso e gostaria que você relatasse, né, se existe ou não existe o racismo religioso. Você poderia comentar um pouco? Sim, inclusive eu tenho depoimento, né, da minha cunhada, né, uma adolescente. A minha cunhada, ela não que sofreu, né, esse racismo, mas ela sofreu um preconceito, porque a professora de religião da escola dela falou de todas as religiões, cristã, mas não quis falar a respeito da religião afrodescendente, afro-brasileira. E ela simplesmente ignorou essa pauta. E ela está totalmente, né, equivocada, sendo que nós temos a Lei Federal de Implementação do ensino, né, afro-brasileiro no currículo escolar, né, do ensino fundamental nas escolas de todo o Brasil. Então, precisa ter essa capacitação por parte do governo municipal, do governo do estado, para que venha estar implementando de fato, né, essa política de combate ao preconceito religioso. Muito obrigado, Ramos, aqui mais uma vez, esse bate-papo comigo, com o Mobá Alexandre, aqui no Domingão do Mobá, né? E vamos seguindo aqui, trazendo mais informações dessa grande conferência que está acontecendo, que aconteceu, né? Hoje é domingo, aconteceu ontem, e vamos trabalhar sobre políticas públicas, né, para combate ao racismo e combate à intolerância religiosa e muito mais. Muito obrigado. Olá, cliente amigo da cidade de Santo Antônio e região. Você, dona de casa, venha conhecer nossa Feira do Produtor Rural. Toda sexta-feira, a partir das 17 horas, no Sindicato dos Produtores Rurais, localizado próximo ao Parque Santo Antônio, saída para a Cidade Eclética. Olha, aqui você vai encontrar frutas e verduras fresquinhas, direto do produtor para a sua mesa. Olha, temos também artesanato, vasos de plantas, mudas de plantas ornamental e medicinal, roupas, calçados, frango assado, churrasquinho, derivados de leite, queijos doces, leite, biscoitos caseiros, farinha de mandioca, rapadura, aves vivas e abatida e muitas outras variedades. Muito bom dia, mãe Ideia, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao programa Domingão do Mobá, claro, comigo, Mobá Alexandre, aqui em Santo Antônio Descoberto, na Rádio SAD FM e também aqui pela TV SAD Digital. A gente está fazendo aqui a cobertura, né, da Conferência de Igualdade Racial. Gostaria que, primeiramente, a senhora pudesse se apresentar para que as pessoas possam a conhecer melhor. Bom dia, obrigado.
Me chamo Mãe-Déia Talamungongo, sacerdotisa do Candomblé de Angola, em Águas Lindas de Goiás. Hoje estou como presidente da Atracá, que é uma associação que abrange todo o Goiás, com sede em Águas Lindas, e também faço parte do Conselho de Igualdade Racial do município de Águas Lindas de Goiás. Mãe-Déia, poderia contar pra gente como é que a história, né? Como é que deu essa conferência em Águas Lindas até chegar aqui em Goiânia? A conferência foi um sucesso, foi a primeira conferência de igualdade racial do município e também foi mais surpreendente ainda porque nós conseguimos reunir 5 regiões, então foi uma conferência regional. As regiões ali do entorno, né, fazem parte ali das proximidades de Águas Lindas de Goiás, Cocalzinho, Padre Bernardo, Santo Antônio do Descoberto, Corumbá, estiveram todas presentes e foi um marco para o município de Águas Lindas, porque a gente conseguiu juntar várias pessoas lá para discutir uma pauta tão importante que é a igualdade racial. A senhora, como afro-religiosa, né, e não sei se só se declara negra ou parda ou descendente negro, qual que é a importância de ter políticas públicas voltadas para essa questão? É importantíssimo, né? Se a gente for falar aqui da importância, a gente vai falar mais do mesmo, né? Mas é importante, principalmente nos municípios mais carentes dessa discussão, né? Águas Lindas de Goiás hoje é um município que cresceu muito rápido, né? Mas precisa ainda de políticas públicas, principalmente voltadas para os povos de terreiros, os povos originários, que são na sua maioria pretos e pardos. Olha, e assim, profundamente falando sobre a questão do racismo religioso, que também está inserido com a questão negra, né? A senhora tem algo a dizer? Já sofreu preconceito? Como que é a sua experiência de vida dentro da afro-religiosidade? Dentro da afro-religiosidade, você andou com fio de conta, você já está sofrendo preconceito, né? Você já está sofrendo racismo religioso. Eu tenho consciência dos meus privilégios, né, por ser parda, por ser uma negra de pele clara, então eu ainda passo despercebida em alguns lugares, então eu tenho privilégios ainda, mas também sofro racismo, também sofro preconceito. Só te falo, só da gente estar montado de baiana, né, na rua, a gente já sofre, a gente é parado na rua, as pessoas que são de religiões diferentes evitam os espaços que a gente a gente chega num espaço, a pessoa sai, as pessoas nem entram quando vê uma pessoa vestida com suas vestes de afro-religiosas, né? Mãe-Déia, qual a avaliação que a senhora pode fazer, né, dessa primeira conferência da região oeste, né, do entorno, e aqui em Goiânia? Bom, a primeira conferência regional foi um sucesso e só o fato da gente ter conseguido trazer 7 delegados, né, de Águas Lindas de Goiás, e se a gente contar com a conferência regional, nós trouxemos ao todo 14 delegados para a conferência estadual. Então isso já é um grande passo, ainda é pouco, mas já é um grande passo e a gente espera sair daqui com pelo menos 10 delegados aí para a nacional. Para a gente finalizar, eu gostaria que a senhora pudesse deixar uma mensagem, né, para todos negros, negras, afro-religiosos, né, para a gente encerrar aqui nosso bate-papo e, mais uma vez, agradecer pela sua participação na TV Sade Digital e na Sade FM. Bom, meu recado é que não desista, tá difícil, mas já esteve pior, então cada passo, por mínimo que seja, é muito importante, vamos continuar na luta. Muito obrigado, sucesso, e vamos seguindo com a gente com a cobertura daqui da Conferência das Políticas Públicas, né, contra o racismo, contra a intolerância religiosa, que tudo, né, está inserido ou de forma direta ou de forma indireta, tá bom? Vamos seguindo comigo, Mobá, daqui a pouco eu volto com mais informações. Obrigado, Mobá, obrigado pelo trabalho importantíssimo que você faz aí com a gente. Muito bom dia, estamos de volta aqui na cobertura dessa conferência sobre igualdade racial. Estamos aqui com o senhor Marco Aurélio. Senhor Marco Aurélio, poderia se apresentar para que as pessoas possam conhecer melhor quem é o senhor Marco Aurélio? Eu sou Marco Aurélio de Oliveira, sou ativista do movimento de direitos humanos LGBT e do movimento negro. Sou um dos fundadores da primeira organização LGBT
e Negritude do Centro-Oeste do Brasil, que é o Grupo Oxumaré, Direitos Humanos, Negritude e LGBT. E agora, 2021, nós criamos a Casa de Cultura Afro-LGBT Vovó Maria Conga, lá em Trindade. E estamos aí na luta antirracista há alguns aninhos e brigando por qualidade de vida, pelo combate ao racismo, pelo direito à vida de negros e negras desse país. Senhor Marco Aurélio, qual que é a importância de ter políticas públicas, né, para a questão do combate ao racismo, combate à homofobia, combate à intolerância religiosa? Na sua opinião, qual que é a importância de ter, né, políticas públicas voltadas para esses assuntos? É extremamente necessário e importante. A política pública é a devolução de todos os nossos esforços de construção e de recursos financeiros que nós já pagamos como impostos para o Estado. E aí a política pública é a devolução desse recurso. Nós mantemos o Estado, nós construímos o Estado. E os nossos ancestrais construíram esse país a ferro e fogo, a chicote, né? E nós, como estamos aqui hoje, nós temos que garantir essa história, garantir essa conquista. E por isso, política pública é mais do que necessário. O extermínio de jovens negros no nosso país é gritante, né? A violência policial contra as comunidades, contra negros e negras é degradante. E aí nós precisamos de política pública real e verdadeira, de fato, para transformar essa realidade. E aí nós não podemos ficar quietos, por isso a conferência é importante. Senhor Marco Aurélio, o senhor, durante a sua história de vida, o senhor já presenciou ou já sofreu algum tipo de intolerância, algo desse tipo, que tem também a ver com a questão da cultura negra? A existência do povo negro é a existência da intolerância, porque a falta de respeito, a discriminação, o preconceito e o racismo contra o povo negro independe da sua condição financeira, social e política. Ser negro é ser desrespeitado a todo momento, em todo lugar. Mesmo os que conseguiram chegar na universidade, ter os seus títulos conquistados, né? Mesmo os que conseguiram galgar posições sociais maiores, estão com grana, com dinheiro, com status, eles ainda ocupam espaços que não é o espaço da negrada, que não é o espaço de negros e negras desse país. Então, todos nós vivenciamos isso, sofremos isso. Várias vezes eu já sofri discriminação, já presenciei discriminação, preconceito. Por isso que é importante, é fundamental o nosso posicionamento aonde nós estejamos e a nossa posição de combate às opressões, ao racismo e à violência. Por isso, sumariamente, em defesa da vida e do respeito. Senhor Marco Aurélio, mais uma vez agradecendo pela sua participação aqui em nosso programa, e nesse momento gostaria que você pudesse deixar as suas considerações finais, deixar um abraço, uma mensagem, né, para todos os negros, negras de todo o nosso país. Nós estamos na 6ª Conferência de Igualdade Racial do Estado de Goiás. E, infelizmente, nós não temos aqui, nesta conferência, né, os representantes do Estado, realmente. As secretarias, para poder, a gente junto, pactuar políticas públicas antirracista, política pública de combate à violação dos direitos humanos de negros e negras e a promoção da igualdade racial. Então é fundamental que o compromisso e a luta do povo para a construção da política de igualdade racial que nos garanta vida, prazer e felicidade. E só a luta, só a organização das nossas comunidades para transformar essa realidade.
Muito obrigado, muito axé. Olá, cliente amigo da cidade de Santo Antônio e região. Você, dona de casa, venha conhecer nossa Feira do Produtor Rural. Toda sexta-feira, a partir das 17 horas, no Sindicato dos Produtores Rurais, localizado próximo ao Parque Santo Antônio, saída para a Cidade Eclética. Olha, aqui você vai encontrar frutas e verduras fresquinhas, direto do produtor para a sua mesa. Olha, temos também artesanato, vasos de plantas, mudas de plantas ornamental e medicinal, roupas, calçados, frango assado, churrasquinho, derivados de leite, queijos doces, leite, biscoitos caseiros, farinha de mandioca, rapadura, aves vivas e abatida e muitas outras variedades. Muito bom dia, Mãe Dalila, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Mãe Dalila, qual que é a importância de ter políticas públicas nessa conferência, né, para toda a questão de negros, negras, né, da questão também das regiões de matriz africana e muito mais? Alexandre, obrigada pelo convite. Essa pergunta ela é bem clichê, né, pra gente que já vive nessa luta há um bom tempo, mas ela é necessária. A importância, não dá nem para se ter noção de como explica o tamanho dessa importância. Os nossos ancestrais pedem isso há séculos. E eu acho que nesse século agora a gente está conseguindo entender e está conseguindo começar a falar a mesma língua. Então a importância é isso, é de resgatar e de parabenizar e principalmente de agradecer aos nossos ancestrais por hoje e temos esse pedaço, esse pequeno pedaço de entendimento, de conversação e de luta. Mãe Dalila, a senhora como sacerdotisa de uma religião de matriz africana, que é uma religião também voltada para os negros, trazido pelos negros, né? Qual que é a importância de combater esse racismo religioso, né? Esse racismo estrutural em toda a sociedade? Então, como sacerdotisa de religião de matriz africana, né, sou terecozeira, lá do Maranhão, sou da linha de Encantados, também um pouco diversificada dentro das nossas raízes matriz africana. Eu vejo que não só é uma religião, né, de negros. Hoje a gente já misturou muito com toda a nossa miscigenação e são a nossa ancestralidade que hoje está presente em todos os terreiros, independente de sermos pretos, pardos ou brancos. A importância da nossa ancestralidade, da fé e da crença da nossa ancestralidade está presente e devemos preservar, independente da nossa cor ou da nossa raça. Gostaria que você pudesse deixar suas considerações finais, deixar uma mensagem, né, de incentivo, de luta para todos os negros, negras de todas as regiões aqui do estado do Goiás, DF, para o Brasil todo, aliás, para o mundo todo. Gostaríamos muito que também estivesse hoje nessa conferência estadual, já rumo a uma nacional, que estivesse também aqui as outras representatividades, né, que são objetos de luta nessa nossa conferência e em todos os nossos dias de luta dentro da igualdade racial. Que tivéssemos mais ciganos, que tivéssemos mais indígenas e o povo preto não ser somente visto como povo preto ou povo de terreiro. É que a gente deixasse de ser minoria para que juntássemos todos e assim sermos um país igualitário, sem condição de minoria. Nós somos brasileiros, somos todos descendentes de africanos e também de europeus, mas que não existisse essa questão de minoria. Para mim não existe minoria. Para mim existe pessoas que lutam e para mim existe pessoas que se calam. Eu sou uma das que luta e estou aqui. O que der e vier, sempre. Muito obrigado mais uma vez, né? Sucesso para todos nós e vamos seguindo aí com essa luta. Obrigada, Alexandre.
Muito bom dia, Babá Alex, seja bem-vindo ao programa Domingão do Mobá. Claro, comigo, Mobá Alexandre. A gente está aqui nessa conferência bem bacana, né, falando sobre questão de políticas públicas, né, para os negros, negras, né, e tudo mais. Primeiramente, gostaria que o senhor pudesse se apresentar aqui para toda a população de Santo Antônio Descoberto, para quem possa conhecê-lo um pouco melhor. Primeiramente, gostaria de enaltecer e agradecer a todos os espectadores do Domingão do Mobá, tá? É um programa maravilhoso, acompanho. E também, Mobá, um ótimo dia para você. Meu nome é Alexandre Luna Lasprila, sou um sacerdote babalorixá de Candomblé, sou advogado, produtor cultural, tá? E também parecerista cultural, entre outras modalidades da vida, né? E eu, aqui, Mobá, brasileiro, casado, adotei Goiânia como a minha cidade, já moro aqui há quase 30, casado há quase 30, né? Porque eu cheguei aqui, casei com uma rondoniense, né? E vim tocando a minha vida aqui nesse estado maravilhoso que é Goiás. Senhor Babá Alex, qual é a importância de ter políticas públicas, né, dentro dessa ação que está acontecendo aqui em Goiânia, voltada para a questão do racismo, voltada também para a questão das religiões de matriz africana, porque, querendo ou não querendo, as religiões de matriz africanas foram trazidas pelos negros, são religiões dos negros e negras também. Então, no seu ponto de vista, qual é a importância de ter políticas, propostas de políticas públicas voltadas para esse contexto? A proposta de política é tudo. Primeiro, o povo de terreiro é o povo mais fiel, foi o único que não traiu a mãe África, para início de conversa. E a política pública para os povos de terreiro, ela é primordial. Eu digo, políticas públicas não é a politicagem partidária, é diferente. A política pública é você ir atrás daquele direito existente e fazer essa ferramenta funcionar. A política pública, ela é voltada para trazer aquele benefício que nos foi dado e nos é tirado, seja ele institucionalmente ou não. A política pública para o povo de terreiro, ela é primordial. Ela tem que fazer parte da vida de cada um. Cada membro de terreiro, cada pessoa, cada sacerdote de terreiro, ele tem que ter o entendimento de que a política pública voltada para o povo de terreiro, ela tem que ser primordial. Cada sacerdote deve fazer parte de uma política pública, seja no seu município, seja no seu estado, seja na sua região, aonde for. A política pública, o que está acontecendo atualmente na Sexta Conepi, hoje, ela é importante. Se você não está aqui, meu querido sacerdote, minha querida sacerdotisa, deixe pelo menos o seu membro aqui, mande aquela ligação, faça aquele WhatsApp, cobre aqueles que aqui estão presentes, para que ele possa trazer um benefício para o seu terreiro, para o seu povo, para a sua comunidade. Babá Alex, dentro da sua concepção, você acha que dentro dessas propostas de políticas públicas, você poderia comentar de alguma delas que seria bem importante, né, para que seja concretizada? Vamos lá. Uma delas é políticas públicas que são muito interessantes e que fazem parte da vida de cada terreiro. Eu vou dar alguns exemplos para que vocês possam entender. Vários terreiros, seja ele de candomblé, de umbanda, de quimbanda, seja ele de uma casa de Ifá, seja ele qual segmento seja, que for de matriz africana ou não, ele deve ser legalizado. Mas por que a legalização, Alexandre? Porque a legalização é mostrar para o Estado a sua existência, é mostrar para o Estado que você existe. E aí, a partir do momento que você existe para o Estado, aí a coisa muda de figura. O Estado ele tem que respeitar a instituição, o Estado tem que respeitar a organização religiosa, o Estado tem que respeitar a organização não governamental, ou CIPS, seja qual for.
Então, é você ter o direito de ter esse direito de fazer as coisas, de você ter essa ferramenta nas suas mãos para que você possa fazer alguma coisa para a sua comunidade, trazer esse direito para a sua comunidade. E você sendo legalizado, tá entendendo? Você passa a ter os benefícios que cada município tem de lhe dar. Detalhe, a legalização, às vezes por se tratar, mas é complicado, tem estatuto, tem contador, tem advogado, sim, tem tudo isso. E aí você encontra a primeira barreira dentro do próprio cartório, quando o cartório ele não quer aceitar o seu estatuto de terreiro. E aí a importância da política pública é fazer com que essa publicidade ganhe também informações dentro do cartório. É fazer com que aquele contador não olhe para você como uma igreja, e sim como um terreiro, que é. É isso, é política pública. A política pública é você solicitar algo do Estado e ser respondido. É você olhar para o Estado e falar assim, o meu terreiro, a minha casa, o meu ilê, o meu axé precisa de informação, e não receber a seguinte resposta: mas nós já damos isso daí para os centros espíritas. Calma lá. A política pública é fazer com que o nosso terreiro seja respeitado como terreiro. Esse é só um dos exemplos que eu tenho para lhe dar. Um outro exemplo claro e prático é você tocar a sua festa, a sua macumba, vamos colocar assim, porque nós macumbeiros podemos falar que nós tocamos macumba. Não é assim que nós falamos? Nós temos o direito de tocar a nossa macumba sem ter que vizinho algum, sem ter que chamar a polícia. Recebemos uma denúncia. Denúncia anônima? Denúncia anônima não existe responsável. Entendeu? Nosso culto, ele é por direito do artigo 5º da Constituição. Não pode ser interrompido. E é isso, é que a política pública tende a trazer. É fazer com que os órgãos de segurança pública, com que os órgãos governamentais, os órgãos municipais respeitem o nosso momento da nossa tradição. Muito bom. Eu gostaria de pedir nesse momento, então, se pudesse deixar suas considerações finais, quiser deixar alguma mensagem de incentivo, né, para toda a comunidade negra, negro de todo o país. Meus queridos, não se deixem ser dobrados por ninguém. O povo de terreiro resistiu há mais de 400 anos nesse Brasil. E resistimos eles até hoje. E iremos resistir também mais 400 se precisar. Posso não estar aqui, mas os descendentes estarão. Os seus descendentes estarão. Então o que nós fazemos aqui hoje é para benefício do futuro, é para benefício de quem vai ficar no nosso lugar. A nossa luta, ela ainda está em andamento. Leis mudam, regras mudam, pessoas mudam, mas a nossa tradição não muda, tá? E o nosso legado vai ficar para os nossos descendentes. E o nosso trabalho é deixar esse caminho aberto. Assim como o Ogum abriu os caminhos para a nossa chegada, nós também abrimos os caminhos para a chegada dos nossos descendentes. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado, Babá Alex, muito axé. E vamos seguindo aqui com a cobertura dessa grande ação em prol de toda a comunidade negra e negro. Meu motumbá a todos. Olá, cliente amigo da cidade de Santo Antônio e região. Você, dona de casa, venha conhecer nossa Feira do Produtor Rural. Toda sexta-feira, a partir das 17 horas, no Sindicato dos Produtores Rurais, localizado próximo ao Parque Santo Antônio, saída para a Cidade Eclética. Olha, aqui você vai encontrar frutas e verduras fresquinhas, direto do produtor para a sua mesa. Olha, temos também artesanato, vasos de plantas, mudas de plantas ornamental e medicinal, roupas, calçados, frango assado, churrasquinho, derivados de leite, queijos doces, leite, biscoitos caseiros, farinha de mandioca, rapadura, aves vivas e abatida e muitas outras variedades. Dando continuidade aqui à cobertura dessa conferência, vamos fazer um bate-papo agora com Iá Mariléria, que possa falar um pouco dessas políticas públicas, dessa proposta de políticas públicas que está acontecendo aqui nessa conferência. Muito bom dia, Iá, seja bem-vinda aqui ao programa Domingão do Mobá. Primeiramente, para que as pessoas possam a conhecer melhor, eu gostaria que você fizesse
fizesse uma apresentação da sua pessoa. Olá, para quem não me conhece, sou ela Orixá Marileia Lasprila de Oxumari, sou dirigente do Axé Danferó e também sou presidente do Instituto Cultural Movimento Agô, mais conhecido como Movimento Agô porque a gente começou como um coletivo, né, e nos tornamos um movimento aí no combate da intolerância religiosa, pelo fim do preconceito e pelo fim da violência contra a mulher. Hoje somos institucionalizados, estamos aí ocupando algumas cadeiras dentro de alguns conselhos estaduais, né, em prol de conseguir, né, aí, ou de lutar por algumas políticas públicas voltadas para o povo de terreiro. Então, nossa principal bandeira hoje de luta é o combate da intolerância religiosa, do racismo religioso. A senhora fazendo parte, né, estando presente nessa ação contra o racismo, né, Goiás sem racismo, para a senhora, qual que é a importância, né, de ter propostas de políticas públicas para esse combate? É a partir das políticas públicas que a gente consegue aí mudar o quadro geral, né? O que eu percebo é o quê? Que diante de tanta tecnologia, de modernização, de um maior acesso à informação através da internet, do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, né, do YouTube, a gente percebe o aumento dos casos de intolerância religiosa e de racismo religioso. Então, nós temos que fazer uma reflexão sobre os direitos que nós já temos aí aprovados, né, pela Carta Magna, pela nossa Constituição, pelo Decreto 6040, pelo Plano Nacional aí de Sustentabilidade, né, dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, e as novas leis também, a gente perceber como que isso aí está impactando realmente no combate à intolerância religiosa. A partir do momento que a gente tem essas leis, mas elas não estão sendo aplicadas no momento em que nós precisamos, né? Um outro detalhe também, eu acredito que a gente reforçar as políticas públicas que já são aí feitas diretamente para as comunidades tradicionais, e o povo de terreiro está incluso aí em relação ao nosso direito alimentar e nutricional, aonde nosso povo não recebe ajuda nenhuma, né, neste quesito, aonde nós também não recebemos nenhum apoio, não temos também nenhuma política pública sendo executada em relação à nossa territorialidade. E quando eu falo de territorialidade, eu estou falando no contexto geral, 360 graus de territorialidade, sobre as casas de candomblé, sobre os axés, né, que estão aí todos os dias sendo desrespeitados, aonde a gente mesmo tentando se legalizar, temos aí nossos direitos cerceados. E eu quero falar também o quê? Que apesar da gente ter todos os nossos direitos aí, já conquistados, nós ainda, quando vamos atrás da aplicabilidade desses direitos, a gente impacta com outro tipo de racismo, que é o racismo institucional, né? Então, nós precisamos continuar e manter a luta aí, através das políticas públicas, né? Fazer exigência também, através das políticas públicas, para a aplicabilidade das leis que nós já conquistamos. Quando a gente fala de religiões de matriz africana, é uma religião de ancestralidade negra, né? Foram os negros escravizados e trouxeram para o Brasil onde nasceram. Então a gente, quando fala da questão da região de matriz africana, tem que falar também sobre a questão desse racismo religioso, né? E a senhora, como uma líder, né, como uma sacerdotisa de região de matriz africana, a senhora enfrenta desafios, né, preconceitos? Conta um pouco dessa história sua como líder religiosa. Sim, a origem, né, do candomblé aqui no Brasil, ela vem aí desse recorte histórico trágico, né, que o Brasil tem aí na sua história, do momento, né, escravagista, aonde trouxeram vários africanos de várias etnias, né, de várias tribos para o Brasil, aonde a partir dessas várias variações e diversidades, né, tribais e religiosas, nasceu aí o candomblé, que é a junção de algumas tribos e de vários orixás, né? Eu acredito que o nosso culto hoje perpetua 400 anos
Por quê? Porque nós mantemos aí esse saber ancestral, nós mantemos aí este grande mistério, né? Esse mistério do orixá, que a gente ter a perpetuação realmente da magia de conseguir, né, dar vida no sentido de eclodir esse orixá que já está aí adormecido dentro de cada um. E isso, para mim, é uma grande magia, que é passado de pai para filho, aonde a gente mantém isso dentro de uma tradição. Por isso que fala-se que o candomblé é pertencente a uma comunidade tradicional de matriz africana, porque temos uma língua própria, uma cultura própria, uma alimentação própria, né, e principalmente aí, além de indumentárias próprias, né, e uma culinária própria, a gente tem também esses saberes, né, que são mistérios mesmo passado entre pai para filho, para a gente fazer essa manutenção. E hoje o culto se torna realmente ancestral, porque eles já trouxeram já essa fé, essa crença, esse saber ancestral, e a gente mantém ainda essa ancestralidade, somando as outras ancestralidades de quem veio, né, aqui até hoje. Depois dessa, né, resistência toda, a senhora pode dizer que ainda sofre tolerância religiosa no seu templo? Eu não falei, né, sobre todos os desafios que nós enfrentamos como sacerdotisa. O candomblé é uma tradição e uma matriz matriarcal, mas eu percebo que hoje em dia, né, as mulheres dentro do candomblé, as sacerdotisas, elas têm sido invisibilizadas, né? Eu percebo aí um certo apagamento na realidade, no dia a dia, aonde hoje a maioria das mulheres não tem voz. As nossas velhas hoje estão cansadas. Se você observar, nossas velhas hoje não têm uma interação, elas não participam de comitê, elas não participam de conferências, elas não participam de fóruns, elas não participam de entrevistas, elas não participam de podcasts. As nossas velhas hoje, elas estão aonde? Elas estão apagadas dentro dos seus terreiros, né? Dentro de suas casas. Então, isso aí, gente, vai ter um impacto futuramente absurdo. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas estão esquecendo, né, que a grande base do candomblé, primeiro, é a hierarquia, né? E segundo, a partir dessa hierarquia, é essa manutenção, né, dos saberes, do conhecimento dos nossos mais velhos que são passados para os mais novos. A partir do momento que a gente invisibiliza e não ouve mais os nossos mais velhos e não damos mais os créditos às nossas velhas, sendo que a gente está dentro de um culto, de uma tradição matriarcal, aí realmente a gente começa a se perder. E o desafio é grande, porque além da gente enfrentar o machismo, além da gente enfrentar a misoginia, nós enfrentamos também aí, principalmente a resistência, né, da maioria do grupo masculino e também até de alguns grupos femininos, a resistência de quando se trata de uma liderança feminina dentro de uma religião, o que não é comum de se ver. Então nós, Ialorixás, eu sou Ialorixá por direito recebido, né, na minha obrigação de 7 anos, recebi meu balaio vivo, recebi meu balaio mesmo, simbólico, abri minha casa, tenho os meus filhos de santo, e mesmo assim, né, as pessoas tentam desvalidar a nossa trajetória, a nossa história e fazer o apagamento de todo o percurso que a gente teve até se tornar uma Ialorixá, né? A trajetória, o trabalho, o percurso. E eu percebo que uma resistência real em relação a lideranças femininas dentro do candomblé, por outras religiões, pela sociedade, pelos movimentos e principalmente pelo Estado. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir para, nas suas considerações finais, pudesse deixar uma mensagem de incentivo para todos os negros e negras de todo o Brasil. Olha, quando a gente fala, né, a gente está num evento que fala sobre igualdade racial. E a raça,
aí a gente está falando, eu não quero falar sobre colorimetria, né? Mas raça, ela envolve etnias. E eu acredito que toda etnia que não é soberana branca, essa etnia ela sofre, essa etnia ela é massacrada, essa etnia é invisibilizada, essa etnia ela fica ali à margem, né? Onde ninguém quer tratar, onde o braço do Estado fala que se importa, mas realmente não alcança e realmente não abraça. E aqui no Brasil a gente está falando sobre quem? Sobre os povos originários, né? A população indígena. A gente está falando sobre a ancestralidade africana que está aqui e também sobre, né, a parte afro-ameríndia, que envolve aí as nossas culturas, envolve aí as nossas religiões, né, de matriz africana e também afro-brasileira. Então, o recado que eu quero deixar para vocês é que nós precisamos realmente nos unir. A gente precisa se unir, estar junto e parar de desfragmentar. Porque quando a gente quer selecionar a colorimetria de todo mundo que está dentro da matriz africana e da cultura afro-brasileira, a gente desfragmenta, a gente se enfraquece. Quando a gente tenta invisibilizar as mulheres, né, dentro das tradições, as lideranças femininas, a gente desfragmenta também aí na luta e a gente se enfraquece. Então, o meu convite é o quê? É convidar a todos, né, que são de religiões e cultura, de matriz africana e afro-brasileira, as pessoas que estão aí nos movimentos sociais, para que possam abraçar realmente a causa no combate da intolerância religiosa, do racismo religioso, pelo fim do preconceito e da demonização das nossas religiões. Nós já temos nosso direito, mas agora a gente tem que lutar para poder valer, né? E eu quero também convidar vocês aí a me apoiarem. Eu sofri um caso de intolerância religiosa, de racismo religioso, em 23 de setembro de 2024, né? Eu fui abordada por 5 homens armados com revólver em punho, onde puseram o revólver na minha cabeça, né? Me criminalizando por algo que eu nunca fiz, né? Me acusando de um crime sem prova, me abordando sem terem nenhum documento, tá? E eu não sabia de quem se tratava. A partir da investigação, depois que a gente prestou o BO, a gente percebeu que era um delegado da polícia, né? E esse processo está na corregedoria e eu quero pedir o apoio, sim, dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, das comunidades e dos terreiros, né, afro-brasileiros aí, o apoio de vocês para que a gente possa se proteger também em relação ao Estado. Porque a partir do momento que um funcionário do Estado comete esse tipo de crime grave, né, contra uma sacerdotisa que está aí na luta pelos direitos do povo de terreiro, comprovadamente há mais de 10 anos, então a gente percebe que o ataque não é só contra mim, é contra nós, é contra os movimentos sociais, é contra quem está na luta, é contra quem é mulher. Então eu preciso do seu apoio também aí para a gente se manter firme nessa luta e para a gente também se proteger, né? Porque se um delegado ele acredita que ele pode fazer isso sem ter nada constituído criminalmente contra o sacerdote, contra o dirigente de um terreiro, então realmente a gente tem que repensar as políticas públicas, a gente tem que repensar realmente sobre o racismo institucional. Porque eu não quero ir contra o Estado tem que estar a favor de nós, povo de terreiro. O Estado tem que nos abraçar, o Estado tem que nos acolher, o Estado tem que nos amparar, o Estado tem que fazer valer as nossas leis. E é esse apoio que eu peço para vocês, e principalmente para o Estado. Para que as pessoas possam lhe apoiar, né, entender um pouco mais dessa situação, tem um Instagram que as pessoas possam estar acompanhando? Sim, a gente tem o Instagram do Movimento Agô e também o Instagram da minha casa, que é candomblé.goiânia. É só você redigir @movimento.agô e @candomblé.goiânia. Nós também temos um link de uma petição que está rolando aí, eu preciso muito da sua assinatura, né, para que isso não seja arquivado, para que esse caso não seja arquivado, para que vocês possam estar assinando. E aí, esse link aí vai estar no Movimento Agô, para que vocês possam estar assinando, na bio do Movimento Agô no Instagram. Muito obrigado, e a gente, né, reza aos orixás que essas
coisas, né, vamos dizer assim, possam parar de acontecer, né, nos próximos anos. Muito obrigado. Muito Eu que agradeço, viu, Mobá? A cliente amigo da cidade de Santo Antônio e região, você dona de casa, venha conhecer nossa Feira do Produtor Rural, toda sexta-feira a partir das 17 horas no Sindicato dos Produtores Rurais, localizado próximo ao Parque Santo Antônio, saída para a Cidade Eclética. Olha, aqui você vai encontrar frutas e verduras fresquinhas direto do produtor para a sua mesa. Olha, temos também artesanato, vasos de plantas, mudas de plantas ornamental e medicinal, roupas, calçados, frango assado, churrasquinho, derivados de leite, queijos doces, leite, biscoitos caseiros, farinha de mandioca, rapadura, aves vivas e abatida e muitas outras variedades. É isso aí, pessoal, estamos de volta aqui na cobertura dessa grande ação. Estou aqui com o senhor Léo Souto, ele vai falar um pouco mais, né, do que está acontecendo aqui, mas antes disso ele vai se apresentar para quem não o conhece ainda, para que toda Santo Antônio Descoberto possa conhecer. Olá, pessoal, é um prazer estar conversando com vocês. Meu nome é Léo Souto, estou gerente de ações afirmativas e promoção da igualdade racial aqui no governo do estado de Goiás, na Secretaria de Desenvolvimento Social. É uma satisfação estar recebendo as delegações dos municípios goianos aqui na 6ª Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial. E nesse momento a gente tem a oportunidade de debater, de conversar e acolher, né, as demandas, as propostas e os anseios dos movimentos, da comunidade negra como um todo, das comunidades tradicionais, e poder assim encaminhar também para a Conferência Nacional que acontecerá no próximo dia 15 de setembro. Senhor gerente, o senhor como um cidadão, uma pessoa negra, qual é a importância diretamente, né, dessas propostas de políticas públicas que saem daqui dessa ação que está acontecendo em Goiânia? Olha, é uma importância incomensurável. Nós temos resultados fantásticos da última conferência de 2022, a qual várias propostas foram levadas aos gestores do Executivo, né? Uma delas, que surgiu lá atrás, foi a criação de um comitê, né, que institui um Pacto Goiás Sem Racismo, onde nós criamos também uma delegacia especializada de repressão aos crimes de injúria racial. Então, é muito importante essa construção, essa participação social, para que nós possamos pensar, desenvolver políticas públicas para o nosso povo, e em especial o nosso povo goiano. Olha, eu gostaria de estar encerrando, né, nosso bate-papo com uma mensagem, se pudesse deixar uma mensagem para todos os cidadãos e cidadãs negros e negras, não só do nosso estado do Goiás, mas sim de todo o Brasil. É muito importante pensarmos no movimento como um todo, como uma sinergia. Nós, todos os negros e negras, pessoas que representam as comunidades tradicionais, né, falamos das comunidades tradicionais, nós envolvemos todos, os ribeirinhos, os ciganos, os indígenas, os povos de terreiros, matriz africana, e nisso, né, essa comunhão, pensarmos também uma construção coletiva, sociedade civil, o governo, o legislativo, o poder judiciário, que tem contribuído grandemente para essa construção. E nisso, pensarmos num mundo melhor, mais igual, com a equidade que seja factível, palpável para o nosso povo, que tanto sofreu, né, historicamente, e que nós agora estamos como os eixos apresentados nessa conferência, que é justiça racial, reparação e democracia. E com isso, que possamos paramentar os próximos passos para os próximos anos. Então, quero convidar vocês a acompanhar esse trabalho, porque, de fato, esse trabalho impacta diretamente a vocês que estão aí na ponta, e em especial ao público de Santo Antônio Descoberto.
Isso aí, gente. Mobá Alexandre aqui, Domingão no Mobá. Vou encerrando esse programa maravilhoso, com esse tema maravilhoso. E lembre-se, olha, Goiás sem racismo. Até a próxima, comigo, Mobá Alexandre. Fui. Abraço. Olá, cliente amigo da cidade de Santo Antônio e região. Você, dona de casa, venha conhecer nossa Feira do Produtor Rural. Toda sexta-feira, a partir das 17 horas, no Sindicato dos Produtores Rurais, localizado próximo ao Parque Santo Antônio, saída para a Cidade Eclética. Olha, aqui você vai encontrar frutas e verduras fresquinhas, direto do produtor para a sua mesa. Olha, temos também artesanato, vasos de plantas, mudas de plantas ornamental e medicinal, roupas, calçados, frango assado, churrasquinho, derivados de leite, queijos doces, leite, biscoitos caseiros, farinha de mandioca, rapadura, aves vivas e abatida e muitas outras variedades.